Olá e bem-vindos. Hoje vamos analisar a fundo um tema que é sem dúvida complexo e muito urgente, o aliciamento online. Vamos usar dados, investigações e casos reais para tentar perceber melhor os riscos que se escondem no mundo digital. Pois é, a vida dos nossos jovens hoje em dia passa-se muito online. E isso traz coisas fantásticas, mas também perigos. É precisamente sobre um desses perigos que vamos falar, o aliciamento online ou grooming. Vamos perceber os riscos e, o que é mais importante, como nos podemos proteger. Então, como é que vamos abordar este tema tão sensível? A nossa estrutura vai ser esta. Primeiro, vamos perceber o cenário, o tal novo recreio. Depois, vamos definir exatamente o que é esta ameaça. A seguir, mergulhamos na psicologia por trás do risco. Tentamos perceber como pensam os predadores e, claro, no fim, o mais importante, como é que nos podemos defender. Vamos então começar por aqui, por esta ideia do novo recreio. É fundamental perceber isto. O sítio onde as crianças e adolescentes socializam hoje já não é o pátio da escola. Mudou-se, em grande parte, para o mundo digital. Um mundo, muitas vezes, sem supervisão. E olhem só para este número. É avassalador, não é? 95,1%. Estamos a falar de quase a totalidade das crianças entre os 10 e os 15 anos. Isto não significa apenas que usam a internet. Significa que a internet é o seu principal espaço de convívio. E onde é que eles passam grande parte desse tempo? Em jogos. Jogos como Roblox, Minecraft, Fortnite, que são autênticos universos sociais. O problema é que muitos destes jogos vêm com chats de abertos por defeito, ou seja, criam uma porta de entrada direta, sem qualquer filtro, entre uma criança e, literalmente, qualquer pessoa no mundo. Ok, temos o cenário. Um recreio digital gigante sem supervisão. Agora, como é que isto se transforma num perigo real e concreto? É aqui que temos de definir muito bem o que é o aliciamento online. E a definição é a chave, porque, reparem, o aliciamento online, ou grooming, não é uma coisa que acontece de um momento para o outro. É um processo lento, manipulador, em que um adulto constrói uma relação com um menor com um objetivo muito claro e perverso, a exploração sexual. E este processo tem, por assim dizer, um manual de instruções, uma espécie de guião que os predadores seguem. São estas as 5 fases. Começa tudo com a criação de um laço emocional, uma falsa amizade. Depois vem a recolha de informação pessoal. A seguir, a sedução, com elogios, com presentes virtuais. Só depois é que a conversa se torna sexualmente explícita. E, por fim, a fase final, a proposta de um encontro, que muitas vezes vem acompanhada de chantagem se a vítima recusar. Isto pode demorar minutos ou, o que é mais assustador, pode arrastar-se durante meses ou até anos. Isto não é teoria, é a realidade. O caso da Laura, que foi documentado pela Save the Children, é um exemplo trágico e real de como isto acontece. Uma miúda de 13 anos conheceu um predador num chat de grupo, algo perfeitamente banal. E o que começou como uma conversa acabou com ameaças, envio de imagens explícitas, atos sexuais em videochamadas. O abuso só parou quando a polícia interveio. Isto leva-nos a uma pergunta difícil. Por que é que isto acontece? Por que é que alguns jovens são mais vulneráveis? Vamos agora tentar perceber a psicologia do risco. E atenção, um ponto muito importante. O objetivo aqui não é, de forma alguma, culpar a vítima. Nunca. É sim perceber os fatores que podem, infelizmente, aumentar essa vulnerabilidade. A investigação nesta área aponta para 4 fatores de risco comportamentais principais. Primeiro, a desinibição, aquela impulsividade, a procura de sensações fortes. Depois, a autoestima corporal, ou seja, as inseguranças relacionadas com a aparência física. O sexting, o envio de imagens íntimas, é outro fator. E, por fim, as chamadas estratégias de abordagem sexual, ou seja, a forma como os jovens iniciam estas interações. Quando estes 4 fatores se juntam, o risco aumenta exponencialmente. E sobre o sexting, é importante fazer aqui uma distinção que os estudos consideram crucial. Há o chamado sexting erótico, que é mais sensual, provocador, e depois há o sexting pornográfico, que envolve nudez e que os próprios jovens já classificam como pornografia. É este segundo tipo que está mais ligado a situações de coação e é um risco muito maior de aliciamento. Para percebermos o que é a tal desinibição de que falamos, olhem para esta citação. É de um estudo sobre videojogos. Uma rapariga de 14 anos a descrever o que fazia num jogo violento. Atropelar pessoas porque era fixe. Isto é chocante. E mostra na perfeição como os ambientes virtuais podem baixar as nossas barreiras, normalizando comportamentos que seriam absolutamente impensáveis no mundo real. E estes fatores todos não são apenas ideias vagas. Têm um impacto real e mensurável. Um modelo de estudo conseguiu quantificar isto, e a conclusão é impressionante.
Estes fatores de risco psicológicos e comportamentais, quando combinados, explicam 54% da probabilidade de um jovem ser vítima de aliciamento. Mais de metade do risco está aqui. Ok, já percebemos o ambiente, a definição e a psicologia da vítima. Agora, vamos virar o foco. Quem são os agressores? É fundamental perceber que não há um perfil único. Eles não são todos iguais. E conhecer os seus métodos é o primeiro passo para os conseguirmos travar. Um grande projeto europeu sobre o tema identificou 3 tipos principais de aliciadores. Temos o aliciador de afeição distorcida, que se convence a si mesmo de que está a ter uma relação romântica e consensual. Depois o adaptável, que é um verdadeiro camaleão, cria múltiplas identidades, adapta a sua estratégia, faz o que for preciso para atingir o seu objetivo. E por fim, o hipersexual, cujo único foco é obter e distribuir imagens explícitas, muitas vezes dentro de redes organizadas. E esta tabela resume bem as diferenças. Reparem como as táticas mudam. O de afeição distorcida até pode revelar a sua identidade verdadeira e procura um encontro físico. Já o hipersexual é o oposto. Esconde-se atrás de identidades falsas e o encontro físico é improvável, porque o que ele quer são as imagens. O adaptável fica ali no meio, faz o que for mais conveniente. E o que nos dizem os dados do mundo real, dos tribunais? Esta análise de casos julgados em Espanha é arrepiante. Primeiro, em quase metade dos casos, o agressor era um completo desconhecido. Mas olhem para o resto. Pessoas conhecidas, treinadores, educadores e talvez o dado mais alarmante de todos. Mais de 95% deles não tinham quaisquer antecedentes criminais. Isto deita por terra aquele estereótipo do criminoso óbvio. Saber isso tudo é assustador, mas é o primeiro passo. Conhecer o inimigo é fundamental. Agora, vamos à parte mais importante. O que podemos fazer? Como é que podemos construir defesas digitais eficazes para proteger os mais novos? A prevenção é um trabalho conjunto. E aqui ficam algumas estratégias absolutamente essenciais para famílias e educadores. Primeiro, conhecer os jogos e as apps que os jovens usam. Não basta saber o nome, é preciso perceber como funcionam. Segundo, usar as ferramentas que temos, configurar a privacidade, ativar os controlos parentais. Terceiro, e talvez o mais importante, criar um ambiente de comunicação aberta, onde eles se sintam à vontade para falar sem medo de serem julgados. E, claro, supervisionar, ensinar a não partilhar dados pessoais e, acima de tudo, educá-los para pedirem ajuda sempre que algo os deixar desconfortáveis. Mas a responsabilidade não pode ficar só nas famílias. Os especialistas são unânimes. É preciso uma abordagem integrada. Os programas de prevenção têm de chegar às escolas, têm de dar informação concreta e direta aos alunos, aos pais e também aos professores. É preciso falar abertamente sobre o uso responsável das redes e sobre as consequências bem reais que os comportamentos online podem ter. E tudo isto nos deixa com uma pergunta final. Uma pergunta que se calhar é mais importante de todas. No mundo onde o digital e o real já quase não têm fronteiras, não será tempo de olharmos para a segurança digital como uma matéria essencial? Tão essencial como a matemática ou a história? A forma como respondermos esta pergunta como sociedade vai ditar a segurança e o bem-estar da próxima geração.